capítulo 5, versículo 1. Diz assim: ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito. Por ele, o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem valente, porém, versículo 11. Porém, Naamã indignou-se muito, e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia, por-se-ia em pé, e invocaria o nome do Senhor seu Deus, agitaria a mão sobre o lugar infectado, e me curaria da lepra. Deixa eu ler de novo o versículo 1 para você, que quero que você memorize muito esse versículo 1. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu, diante de quem? E de muito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem, porém, curva a tua cabeça por um segundo. Senhor, fala conosco agora, pois precisamos ouvir a sua voz, que o teu Espírito ministre em nós a sua palavra, Pai. Eu só sou o canal. Se o Senhor não falar, quem sou eu para falar alguma coisa? Simplesmente eu ficaria como um sino que retine, Senhor. Falaria, mas ninguém entenderia nada. Mas o teu Espírito é que está presente aqui. Então toma agora o meu ser, toma a minha mente, os meus lábios, o meu coração, o meu corpo, e me usa para a tua igreja, em nome de Jesus. Existem mentes brilhantes que causam o mal, e existem brilhantes que causam bem. Quem não se lembra de Bin Laden, um dos homens mais inteligentes do mundo, foi treinado pelo próprio Estados Unidos, vocês sabem disso. De uma mente poderosa, mas só usava para o mal. Quem não se lembra de Bill Gates, que nem se formou na faculdade, como disse o Daniel Godrich, tornou um dos homens mais poderosos do mundo, com a sua inteligência. Quem não se lembra de Silvio Santos, um dos homens mais respeitados do nosso país e até mundialmente. Mentes brilhantes, pessoas inteligentes que tem outras pessoas por trás. O que eu quero dizer com isso? Deus quer trabalhar na nossa mente, porque uma das coisas que também Satanás cria na nossa mente e desce para o coração é um sentimento chamado orgulho. Existem duas conotações para orgulho. Existe o orgulho no sentido pejorativo da palavra, que é aquele orgulho ruim, aquela pessoa orgulhosa que diz: não, eu sou assim, e ninguém não sei o quê. Existe esse tipo, e existe aquele orgulho bom, né? Que quando o teu filho, por exemplo, tirou um 10 na prova, você sente orgulho dele. E quando você conseguiu fazer alguma coisa, superar o seu limite, você fala assim: puxa, estou orgulhoso de mim mesmo. Esse é um orgulho muito bom, e todos nós devemos senti-lo em nossas vidas. Então, mas por que nessa noite eu quero falar sobre essa purificação e justamente sobre Naamã? Observe que a primeira coisa que vocês vão encontrar em Naamã é que ele era chefe. Ele tinha posição social. Ele era um homem muito importante na sua época. Abaixo do rei da Síria, quem mandava era Naamã no seu exército. A Bíblia diz que ele era comandante. O que é isso? Se fosse hoje, nos nossos dias atuais, e o Naamã chegasse aqui na igreja, todo mundo ia dizer: ó, chegou uma autoridade política, uma autoridade militar na nossa igreja, porque ele teria várias medalhas, cinturões de uma pessoa que venceu muitas guerras, e estaria aqui no nosso meio, e seria uma pessoa de muito prestígio, como era na sua época. Então a primeira coisa que eu observo nesse homem é que ele tinha posição social. Ele não era uma pessoa qualquer. Isso fala de prestígio. Isso fala de uma pessoa que onde chegava, as portas se abriam. Onde chegava, alguém batia continência. Onde chegava, alguém dizia: ó, chegou Naamã. Tinha pessoas que saíam do seu lugar e davam cadeira para ele sentar. Porque é assim que funciona quando chega alguém importante. Chega uma pessoa importante, a outra logo levanta e diz: olha, senta aqui, por favor. É uma questão até de educação. Nós não
Irmãos, nós bem sabemos, quem trabalha aqui empregado, ou quem tem uma empresa, quem trabalha empregado, quando consegue um prestígio diante do seu patrão, é algo muito bom, porque o seu patrão confia em você, o seu patrão deixa tudo na sua mão, se for necessário. O seu patrão, ele consegue confiar a você coisas que ele não confia a ninguém. E quem é chefe, quem é dono de uma empresa, sabe dos funcionários que tem. Por exemplo, o Jorge tem pessoas que trabalham lá com ele, e ele sabe aquela pessoa que realmente é a pessoa que ele pode confiar. Não, esse aqui, ninguém sabe, mas ele sabe. Ele sabe a pessoa que ele pode confiar. Então, Naamã é um homem de muito prestígio, não só diante do seu Senhor, mas diante daquela população de sua época. Número 3, homem muito respeitado. Irmão, Salomão disse bem. Salomão disse assim em Eclesiastes: mais vale o bom nome do que toda a riqueza desse mundo. Tem pessoas que se preocupam muito em ter dinheiro, em ter carro novo, em ter uma casa muito bem mobiliada, mas não se preocupa com o seu nome. E querido, se você não se preocupar com o seu nome, ou você tem tudo bonito, mas o teu nome está na lama, e isso não adianta de nada. Alguém passa perto da tua casa e diz assim: olha, tem casa bonita, mas também deve a todo mundo. Está andando num carro novo, mas tem busca e apreensão. Está andando num carro novo, mas não tem dinheiro para pagar. São pessoas que vivem de aparência, pessoas que têm um prestígio falso, não é verdadeiro o que elas vivem. E esse homem chamado Naamã, além de ser um chefe, além de ser respeitado diante do seu Senhor, tem prestígio, era um homem muito respeitado por onde ele passava. Isso fala de caráter. Ele era uma pessoa de caráter, era assim. Ele passava e alguém dizia assim: esse aí não é só o Naamã que é chefe do exército, é um homem de caráter, é uma pessoa respeitada no nosso lugar. Irmão, coisa boa é quando alguém passa por você e diz assim: olha, conhece fulano? E alguém diz: conheço. Olha, homem de caráter, pessoa boa, pessoa que tem responsabilidade. Coisa horrível, irmão, quando você conversa com alguém e diz assim: você conhece fulano? Ih, conheço. Ih, rapaz, você conhece? E se você fala que é amigo do fulano, você fica queimado, porque a pessoa é tão picareta que você, se é amigo dele, você também se tornou picareta junto. Às vezes você nem é, mas só porque é amigo se torna picareta junto. Porque é assim que as pessoas falam. Não tem um ditado que diz que aquele que se mistura com porco, farelo come. Não é verdade isso? Não, eu não concordo muito com isso. Não concordo, porque cada caso é um caso, mas a bem da verdade é que é assim que funciona. Então respeite, tem pessoas. Esse homem era um homem de muito respeito. Número 4, ele tinha muito valor diante da sociedade. O que é isso? O que fala de valor? Valor monetário? Valor, como é que eu poderia dizer? Monetário? Dinheiro? Bom, isso aí com certeza ele era rico, era chefe do exército, então não era uma pessoa qualquer. Ele tinha valor no que diz respeito à moral, ele tinha moral diante das pessoas, ele tinha conceito, ele era respeitado. Tudo isso aqui que eu falei para vocês fala de valor. As pessoas valorizavam e ele tinha valor diante de todas aquelas pessoas. Eu estou falando algumas coisas para chegar onde eu quero. Tudo isso Naamã tinha, só tinha um problema: ele era leproso. Diga comigo: leproso. Diga: leproso. Diga: leproso não tem valor. Leproso não tem valor, querido. Leproso ninguém aceita. Você entende? Aparentemente todo mundo, ele passava e alguém aplaudia e dizia: lá veio Naamã. Mas por baixo daquela farda ele estava podre. Por baixo daquela farda era tudo fachada. Você está me entendendo? Debaixo da farda, onde ninguém via, onde ninguém observava, ele não tinha nada para oferecer. Eu fico imaginando Naamã quando chegava na hora do banho e ele ia para o chuveiro e ele pegava e entrava na frente do espelho, olhava para si mesmo e dizia: meu Deus, as pessoas me respeitam, as pessoas me admiram, as pessoas me olham como uma pessoa poderosa, mas eu estou podre para mim mesmo. Eu estou excluído porque a lepra está me consumindo. Deixa eu dizer para você, naquela época, diante da Bíblia, as leis da época, o leproso era excluído.
da sociedade. Como era que funcionava? Quando alguém tinha uma lepra, havia uma vila só de leprosos. Os leprosos não poderiam de maneira nenhuma conviver na sociedade. Por quê? Se alguém descobrisse que aquela pessoa tinha lepra, ele poderia ser apedrejado no meio de todo mundo. Então, por exemplo, se o leproso estava lá no bairro dos leprosos e ele tinha que atravessar, exemplo, se o bairro dos leprosos era lá na beirada da pista e ele tinha que ir para o outro lado da cidade e porventura ele tivesse que atravessar pelo meio da cidade, havia uma técnica para ele fazer isso. Como é que ele fazia para ninguém matá-lo? Ele pegava um balde, uma lata, alguma coisa, um pedaço de pau, e ele passava cantando pelo meio da cidade, batendo. Vai passando um leproso, vai. Por quê? Para as pessoas saberem que ele só estava ali de passagem. Ele não poderia permanecer. Então o leproso era excluído. Leproso não era aceito. Engraçado, irmãos, é que a Bíblia começa dizendo que ele era chefe, ele tinha alto prestígio, ele era homem de muito respeito, ele era muito valoroso. Mas depois tem uma vírgula e diz, porém era leproso. Sabe? Eu fico pensando duas coisas. Ou ele escondia muito bem a lepra com suas roupas, ou a lepra estava começando ainda. Estava começando ainda. Então a Bíblia diz que um dia ele saiu, mas o seu exército foi guerrear contra Israel. Ele levou uma menina escrava. E essa menina escrava, quando chega na casa da sua esposa, da esposa de Naamã, essa menina era judia, israelense, ela diz assim para sua mãe, eu não sei como, mas a menina descobriu que ele tinha lepra. E disse, olha, se o meu Senhor fosse até Israel e procurasse o profeta, certamente ele seria curado dessa lepra. A Bíblia diz que aquele homem, quando ouve isso, ele rapidamente vai até o seu rei e diz, olha rei, lá em Israel eu ouvi dizer que alguém pode curar a minha lepra. E o rei prepara uma carta, manda ele ir a Israel, ele chega diante do rei de Israel, e o rei de Israel diz para ele, olha, eu não sou Deus, eu não posso te curar. E a Bíblia diz que Eliseu ouve que Naamã estava na cidade. Querido, quando Naamã foi na cidade, ele foi todo com uma comitiva. Pensa comigo, ele vestiu a sua farda, ele pegou o melhor cavalo, ele chamou os melhores homens, ele preparou uma carruagem e ele foi até Israel. Naamã queria ir lá em busca de glória. Naamã queria se achegar até o profeta, tipo como quem está chegando a Naamã. Sabe quem é Naamã? É alguém que tem poder diante do seu rei. Ele chegou prepotente, ele chegou diante do profeta